Oi, gente. O vídeo que vocês vão ver a seguir é uma roda de conversa do Jardim da Semente, que é a nossa live semanal lá no Instagram. Nessa roda de conversa, a gente convidou as professoras Tutu Carvalho e Giovana Lima. Ambas trabalham na Escola Sempre Viva, que é uma escola de referência lá em João Pessoa, na Paraíba. Tutu é coordenadora pedagógica e Giovana é professora dos anos iniciais. E nessa roda de conversa, a gente aborda a questão da escuta das crianças na escola através de metodologias audiovisuais. A escola passou recentemente por um processo de formação da semente e vem vivendo nesses últimos meses o processo de implementação, né, das práticas audiovisuais na proposta pedagógica e nas dinâmicas das professoras na sala de aula, né? Então é uma conversa muito pé no chão, em que a gente vai abordar tanto os insights e resultados que as professoras já vêm tendo, né, quanto também as limitações e os desafios desse processo. Então a gente espera que essa roda de conversa possa te ajudar bastante, né, a pensar as suas práticas. E se você gostar da conversa e quiser acompanhar as nossas discussões no calor do momento, segue a gente lá no Instagram e toda terça-feira à noite a gente está lá para poder conversar com você e outras educadoras e educadores que participaram dos nossos cursos de formação. Então a gente se vê lá. E como o Felipe colocou, né, então a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre um assunto que a gente gosta muito, né, que é essa relação com as crianças, e ouvir um pouco de vocês, assim, como é que é o trabalho de vocês com as crianças, né, na escola, e primeiramente eu acho, né, que seria importante fazer uma apresentação, né, que vocês pudessem se apresentar. Eu acho que é isso, assim, nesse momento agora. Uma apresentaçãozinha rápida, se vocês puderem fazer. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou Tutu Carvalho, né, nascida e criada em João Pessoa, né, nascida e criada também no bairro de Jaguaribe, a mesma casa em que eu nasci, eu vivo até hoje. Né, então, sou eternamente professora, estou, né, nesse momento coordenadora, mas sei e sinto que quem é professor não deixa de ser professor absolutamente nunca, né? Porque isso está na nossa escolha consciente, né? E ciente dessa relação e do processo todo que envolve educar, né? E sou muito feliz, sou mãe, sou preta, sou mulher, sou antirracista, sou petista, né? Sou lulista, então tudo isso, tudo isso junto, né? Isso também me faz muito feliz, são parte das minhas escolhas na vida, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de cinema, eu adoro imagens, eu adoro fotografias, eu adoro ver a transformação da arte, né? Das emoções das pessoas na arte e naquilo que elas colocam nas diversas artes, né? Tanto na música, na poesia, sabe, na dança, mas principalmente no cinema. Então, o vídeo, a imagem, ela prende, ela deixa muitas marcas. E isso sempre me encantou, desde sempre. Né? Então, mas é só uma apresentação, não é isso, né? Então tá ok, eu já falei de mim e já falei do que eu gosto. Senão eu vou entrar numa conversa ainda posterior, minha gente, pelo amor de Deus. Né? Então, vou parar aqui a apresentação e depois a gente volta a conversar sobre o assunto, né, não, gente? E aí, né, não? Vamos. Vamos lá. Sim, sim, Tutu. Vamos lá. Eu sou Giovana Lima, tenho 29 anos, sou aqui de João Pessoa também,
Nasci e morei durante muitos anos no bairro do Roger. Estou aqui do lado agora, no 13 de maio, mas meus pais ainda moram no bairro do Roger. Sou professora, sempre amei ser professora, estou sendo professora até hoje. Sou arte educadora, sou artista circense, trabalho em uma ONG, um centro cultural aqui em João Pessoa, o Centro Cultural Piolim. E foi lá, né? O Centro Cultural Piolim foi um divisor de águas na minha vida. E foi lá que eu tive o prazer de conhecer a Ana e conhecer o audiovisual e conhecer o cinema, para além desse cinema grandioso que a gente conhece, os populares, né? Assim, os mais famosos. E foi lá que eu fui tendo o primeiro contato sobre o que era, né? Minha irmã e eu participamos de um curta-metragem, o Água Barrenta, há um tempo atrás, e foi surpreendente ver nossas histórias, assim, num curta-metragem, que eu nem sabia o que era um curta-metragem, assim. E como isso chamou minha atenção e como isso foi importante na minha formação, né? Então, eu acho que é isso. Legal, Giovana. Sejam bem-vindas, Tutu e Gi. Bom, e aí, Ana, quer começar a conversa? Quero conversar assim. Então, minha gente, vocês duas trabalham na mesma escola, né? Que é uma escola maravilhosa, assim, que é a Escola Sempre Viva, e que tem uma relação, né, com as artes, né, com a dança, com a música, né, e circo. E aí eu queria saber um pouco de vocês, e aí vocês também começaram a estabelecer relação também com o audiovisual, né? Então, quero saber de vocês como é a visão de vocês em relação ao audiovisual na educação. Como foi que vocês começaram a se relacionar com isso? Gil, você pode falar da sua experiência, né, com as crianças? E depois eu falo um pouco desse link que é a minha percepção, porque como eu não estava na sala de aula, não tem uma relação direta. Não é a minha percepção dessa estiga, né, e desse todo, né, do curso, do vídeo, né, do celular na mão, dessa ideia, né? Pois é, como a Ana bem iniciou a sua fala, né? A gente trabalha na maravilhosa Escola Sempre Viva, né? Que é uma escola realmente à frente do seu tempo em muitos aspectos. E a educação realmente centrada na cultura, na arte, né? Na educação, no meio ambiente. E foi muito interessante, assim, porque a escola, né? Um mês antes da pandemia, levou todas as professoras, todos os profissionais para o primeiro evento que a Semente fez aberta para todas as professoras, professores. E isso foi um boom muito grande, porque assim, nós já brincávamos com algumas coisas, porque esse novo avanço tecnológico, os aparelhos celulares e tal, já nos davam alguns olhares, mas ainda muito pouco explorado. E aí quando eu fui para esse evento, assim, as coisas tomaram uma proporção muito maior. Então, assim, nós pudemos ouvir muitas outras experiências, o que foi muito legal. Nós nos dividimos em salas e conhecemos vários trabalhos. Depois a gente sentou para discutir esses trabalhos, o que acontecia. Um lugar era um cineclube, em outro lugar era... E isso foi assim, um divisor de águas para a gente lá na escola, para todas as professoras. E foi muito interessante, porque um mês depois disso, começou a pandemia, né? E nós só tínhamos o recurso da internet, enfim, dos vídeos para poder nos comunicarmos. E no meu caso, né, eu trabalho com as crianças de 2 anos, eu sou professora do maternal 1. Lá a semente, muito semente, por isso que eu me identifico muito com esse nome, semente. E a galera que eu trabalho, que eles são sementes mesmo, sementinhas muito pequenininhas. E primeiro, né, assim, a primeira discussão foi, poxa, tudo que a gente estuda na universidade, enfim, né, tudo que a gente estuda é crianças de 2 anos, não é interessante ser exposto às telas, né?
E, de repente, a gente se vê num momento onde a única forma de comunicação é através das telas, né? Então, assim, nós nos debruçamos, assim, estudamos, sentamos e ficamos pensando o que nós poderíamos fazer, né, para encontrar essas crianças de 2 anos. E, assim, a minha experiência foi muito positiva, assim, eu fiquei muito feliz, fiquei pensando formas de produção de vídeo para além dessas que já aconteciam, né, mas formas mais interativas. Então, a gente tinha um dia de encontro com as crianças e nós tínhamos produções de vídeos onde toda a família participava, né? A gente pedia algumas filmagens, os pais davam feedbacks para a gente, junto com as crianças. É, ela caiu, já deve voltar, né? Isso. Ela estava se referindo, gente, para quem talvez não tenha participado do evento, ela se referiu ao seminário. A gente, em janeiro de 2020, a gente produziu o seminário de educação, cinema e audiovisual, o primeiro seminário da Paraíba, né? Também foi o encontro da Rede Quino Nordeste, que é a rede latino-americana de educação, cinema e audiovisual. E foi lá Ela que voltou. aconteceu esse encontro que Giovana Cheguei, estava. Oi, Giovana. eu caí, eu que caí foi Foi. Foi. que vocês sumiram aqui. Eu disse, cadê o pessoal? Só ficou minha tela aberta. Pode voltar do ponto que você estava aqui. Você estava falando do desafio de lidar com crianças de 2 anos, os tempos de tela, e E, você começou a trabalhar outras formas de produzir esses conteúdos. Como é que foi? e aí foi isso, assim, a gente foi se aventurando, na verdade a gente foi experimentando, né, diante do que a gente foi colhendo, a gente foi conversando, e a gente foi tentando algumas coisas, eu fui pesquisar sobre vários tipos de editores de vídeos, assim. Eu confesso que hoje eu sou uma expert nesse assunto, mas antes eu não sabia nem para onde ia, como fazer. Acho que tá caindo minha internet. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. Sim. E foi isso, assim, foi uma aventura muito grande, assim, vivenciar com eles e tudo era assim, a gente criava uma ideia, esperava o feedback e produzia, ou tirava se não deu certo, ou melhorava, né? Mas bem legal foi com o retorno para a escola, porque a gente retornou com outra perspectiva. E na escola nós temos um material chamado portfólio digital. Como vocês sabem, nossa escola é bem diferenciada e lá é uma forma de nós darmos aos pais um feedback do que acontece, das vivências que a gente constrói no dia a dia da escola, é através de um portfólio digital. Eles têm um portfólio físico, que é onde as crianças, onde fica registrado toda a parte de expressão do que a gente ensinou para as crianças, e tem um portfólio digital, onde a gente fazia através do PowerPoint apresentações de imagens, fotos sobre o que a gente vinha fazendo. Depois da experiência que a gente teve na pandemia e depois de todos, eu ainda fiz umas 2 oficinas durante a pandemia com sementes, que foi muito bom, muito legal. Eu comecei o portfólio, eu mudei um pouco a forma de olhar para o portfólio digital. Então, comecei a registrar alguns momentos da aula, e tanto sobre a minha perspectiva, como principalmente a perspectiva das crianças. Então, elas sugerem muito o que é legal, o que não é legal, o que seria legal ter. E aí o portfólio digital ficou um pouco, a gente põe imagens, tanto imagens feitas por mim, quanto pelas crianças, quanto vídeos. E a gente agora passou a fazer no formato de link para o YouTube, com mais edição, porque no PowerPoint ficava muito carregado para enviar. E aí o portfólio também tomou uma outra dimensão, com vídeos, com falas das crianças, com filmagens que eles fazem, assim, muito da característica deles. Então não é uma filmagem com um ângulo perfeito, mas assim, que tem o olhar das crianças, até porque eu trabalho com crianças de 2 anos. Mas também, durante a pandemia, a escola me convidou para trabalhar com as crianças do fundamental. Só um Crianças ali. recorte, só um recorte dentro dessa criação do portfólio digital, é que ao mesmo tempo em que a gente fez, né, essa formação com semente, a gente também fez uma formação direcionada à documentação pedagógica. Então, o portfólio digital ele deixou de ser só um registro
né? Porque passamos a entender e a perceber um novo formato, né? Orientado como documentação pedagógica. E aí isso tomou também, junto, né, com essa formação, tomou outra dimensão, né? É só um Exatamente. gancho para gente. Convergiu, né? Isso. Isso. Eu queria te perguntar uma coisa, que assim, pensando nesse contexto que você apresentou agora, né? Qual era a tua visão antes, né, da relação do audiovisual na educação, na sala de aula? Antes dessa experiência toda. Com os O que meus. mudou, né, quando você relacionou? Uhum. Eu sempre considerei muito importante, né? Eu sempre achei importante o audiovisual estar presente nas aulas. Inclusive porque é uma comunicação com essa nova geração muito forte. Então, assim, uma forma de deixar eles muito mais à vontade, de se comunicar de forma mais direta, era com audiovisual, sempre. Porém, com as crianças de 2 anos, que é a que eu trabalho, era um pouco mais difícil. Inclusive, né, foi muito importante para mim saber de toda essa mudança na lei de diretrizes e bases sobre o audiovisual, porque alguns pais mesmo tinham resistências, né? Ah, meu filho tem 2 anos, meu filho não assiste televisão em casa. Isso era uma fala muito recorrente. E aí eu disse, não, mas seu filho tem direito a ter acesso ao audiovisual, por isso, é importante que ele interaja. E também uma forma que eu encontrei de trazer para as crianças pequenas é que essa é a minha forma favorita, né? Porque a criança de 2 anos, ela precisa interagir com o objeto, ela precisa criar contato, né? Visual, palpável. Então, eu ligo o data show, muito grande, ocupando mais que uma parede, ocupando 2 espaços da parede, assim, e reproduzo imagens. E eles interagem com essa imagem, sabe? Então eles brincam com os atores que estão em cena, com as cores. Eu coloco cores, eu coloco vídeos em preto e branco, eu vou mudando a interação visual e eles interagem de uma forma muito vivencial. Então, além de eles estarem vivenciando o visual, eles estão interagindo. Então, os corpos de criança de 2 anos, eles querem explorar. E é lindo ver eles ver a sombra deles interagindo com o ator, com a atriz, com a imagem, né, com o som que está acontecendo. Então, eu tenho alguns registros desses momentos e é muito bonito ver como eles interagem para além do visual, com o audiovisual, né? Então, assim, essa foi uma experiência bem marcante. Eu consegui, depois que a gente fez essa experiência, a gente montou a nossa apresentação, a música do meio do ano. Porque a gente começou, além de escutar a música, eu vou trazer o vídeo da música de uma outra perspectiva também. Então a gente abria nessa sala bem escura, com toda a tela ocupando o espaço, e aí eles foram criando os movimentos, e aí a gente foi só brincando com esses movimentos para chegar, inclusive, no processo de criação da dança. E foi muito legal essa experiência, assim, que a gente criou juntos, né? E também durante a pandemia, Tutu me convidou para ficar com as turmas ali de 7 até 9 anos, acompanhando os meninos com uma aula na sexta-feira, uma aula de artes e audiovisual, de criação, né? E foi assim, muito. Aí foi quando eu consegui colocar mais em prática as atividades que eu aprendi no Sementes. Então, assim, as crianças ficavam muito empolgadas mesmo, Ana. Então, assim, eu acho que é uma importante ferramenta de comunicação com essa nova geração. Ouvi-los é muito bom, porque eu aprendi muito com eles, assim, muitas coisas. Então, eu pedia para fazer de um jeito, um vídeo, né? Ah, vamos filmar, vamos todos, cada um vai filmar, indo. A gente fez um sorteio de palavras, e aí cada um tinha que entrevistar uma pessoa sobre o significado dessa palavra. Foi muito interessante. E aí cada um fez um vídeo de um jeito. E aí, quando você menos espera, tem uma aluna entrevistando o cachorro dela. E aí ela faz ela e ainda cria a voz do cachorro. E a resposta dela é muito engraçada. E aí outra entrevista o pai, que é biólogo, outra entrevista a mãe, que é uma outra profissional, e cada um com uma visão. A palavra, eu acho que era oxigênio,
Foi muito interessante essa... E aí eles foram entrevistando e foram, né? E vários vídeos de várias formas foram criados sobre uma única palavra. E quando eles se depararam com o vídeo, assistir depois, essa coisa de cada um ter um jeito de olhar para uma mesma coisa, foi o que foi muito rico, assim. Então, assim, eu sempre considerei muito importante que o audiovisual estivesse na sala de aula, que estivesse, na verdade, na escola como um todo, né? É muito importante. Mas eu acho que realmente foi um boom para mim, assim. Eu ainda não tinha todas as ferramentas que eu precisava e que eu pudesse entender para aplicar de melhor forma. Depois disso, eu acho que a minha vivência na sala de aula, no uso dos materiais que eu tenho na escola, ampliou muito mais. E até o olhar que eu tenho sobre como eu também me relaciono com o audiovisual. Então, Tutu sabe, né, Tutu? Eu assisto todos os filmes que os meninos assistem, tudo, né, as músicas, até o repertório de músicas Eu é estava incluído no lembrando repertório. de uma experiência, uma das experiências que você fez com eles, que eu achava assim, uma barbaridade. Eu sempre gostei muito de janela, né? E você, num dos exercícios, você pediu para eles filmarem o que eles viam da janela. A maioria, todo mundo mora em apartamento, né? Então, assim, filmar o que eles viam da janela. Gente, assim, foi assim, uma diversidade de olhar da criança, porque eu acredito, né, que muitas vezes a janela dos apartamentos passa muito desapercebida, não só pelas crianças, né? Porque normalmente as pessoas não olham pela janela o que está acontecendo, né? Então, a criança filmar o que ela vê pela janela foi incrível, né? Incrível. A criança observar da janela um ninho de passarinho que estava no fio, né? Então, Isso. assim, são detalhes que são, para mim, são encantadores, né? Quando o Gi começou esse trabalho, eu ficava assim, enlouquecida, porque é uma experiência, eu dizia sempre a ela, a criança tem que ficar solta, né? Não amarra o que eles vão fazer, porque a gente precisa ver como é que eles enxergam o mundo a partir desse elemento. Não era só uma filmar, mas é uma forma de enxergar o mundo. A gente precisava trazer uma conversa sobre o que você vê e o que você sente. Acho que a imagem, ela é muito, para mim, é muito isso. Ela marca porque você vê e você sente, né? Então, acostumar o olhar da criança, não só para aquilo que ela vê, mas principalmente para aquilo que ela sente a partir do que ela vê, né? Do que ela filma. Então, a gente ficava conversando muito e viajando muito em cima da história das crianças, né? Isso. Nessa direção. Exatamente. E depois dessas imagens, foram muitas discussões, né, Tutu? Porque uma das crianças filmou a janela dela, ela morava num bairro mais antigo, um prédio, mas só tinha o prédio dela. Então, do Bauman, desculpa, gente. Mas, assim, da janela dela, ela só via casas e caixas d'água azuis. Ficou linda essa imagem, porque tinham muitas caixas d'água. E os meninos nunca tinham identificado que as casas e os prédios tinham caixa d'água. E foi muito interessante assim, a discussão, porque a imagem dela era dessa forma. O outro saía mais o quintal, árvores, e o outro o mar. E depois as discussões que foram surgindo das imagens, da leitura desses vídeos e dessas imagens, foi muito interessante, né? Como cada um via realmente o que eu consigo ver pela janela. E eles até depois desenharam, né, Tutu? Escolheram outras imagens para desenhar o que tinham visto, o que tinham sentido. Realmente, assim, é uma ferramenta muito gigantesca, assim. Que quando a gente percebe, tem muitas outras coisas interessantes ainda para acontecer. Assim. Gente, muito legal esses primeiros relatos de vocês. Muito bom. Fiquei anotando aqui algumas
algumas palavras-chave aqui que você falou que eu acho que são muito importantes, né? Você relatou práticas que estão ligadas à dimensão mais lúdica, né? A como mobilizar os corpos, né? Das crianças, na interação com a tela, né? Falou também sobre essa questão de como a gente, a partir quando as crianças mais velhas começam a trabalhar com a dimensão dos sentidos, como cada pessoa ou cada fabulação ali projeta um sentido sobre aquelas palavras, como a gente articula isso e consegue trabalhar a dimensão da diversidade, né? E tu traz essa questão da relação entre o ver e o sentir, que eu acho muito importante da gente pensar, né? E bom, e aí eu me lembro de uma conversa que a gente teve muito recentemente com a professora Adriana Fresquet, num dos nossos podcasts, né? Que ela traz o conceito de cosmotécnica, né? Ela articula a ideia da técnica, digamos assim, da mobilização do instrumento tecnológico, né? Do celular, da câmera, mas com uma dimensão interna de uma pessoa ou de um povo, enfim, de uma cultura, né? Mas como é que essa dimensão subjetiva e a dimensão objetiva da técnica estão articuladas, né? Então, isso que o Tutu traz, eu acho bem legal de pensar. Trazer a linguagem audiovisual através de técnicas acessíveis, né? Não precisa ser necessariamente celular, pode ser uma moldura de papel, mas é a linguagem audiovisual que está ali, né? Sendo mobilizada. Mas isso já implica um sentir, já implica um olhar, e através de estratégias de mediação, então a gente acessa a subjetividade, a gente acessa o repertório das crianças, né? Então eu queria levar um pouco a conversa nessa direção, da relação entre o olhar e a escuta, né? Então, como que a gente, que é o tema, né, de hoje, a gente propôs falar um pouco sobre a escuta. Então, como é que vocês percebem, perceberam nas experiências que tiveram, essa relação de se aproximar das crianças, de fato conseguir acessar e levar em consideração o repertório delas através de alguma prática que vocês conseguiram mobilizar ali, né? Então, vou elaborar a pergunta de uma outra forma, assim. Para a escola, sempre viva, como é que é essa questão da escuta das crianças, né, no processo da aprendizagem? E depois a gente fala do audiovisual. Mas como é que vocês valorizam? Como é que isso está no projeto pedagógico? Veja só, o princípio básico da escuta é você fazer uma diferença entre ouvir e escutar, né? Então, se esse exercício, se esse está estabelecido, corporificado no professor, ele consegue naturalmente, tá, trabalhar com esse processo, inclusive fazendo com que a criança perceba a diferença entre ouvir e escutar. O silêncio nunca foi verdadeiro, né, nessa direção de que eu estou em silêncio, eu estou escutando. Então, deixar claro que para a criança, primeiro, esse sentido, o sentido da escuta, é muito importante, né? Mas aí esse é um trabalho lento, porque nessa sociedade a gente não está acostumado a escutar, né? Então, assim, escutar uma criança, principalmente, né, é um respeito muito grande pelo ser, né? Mas esse é um aprendizado do ser maior primeiro, né, do adulto. O adulto precisa aprender a se escutar para poder respeitar a escuta da criança. Então, a gente tem um trabalho longo, né, com o professor, não só nessa direção, mas em outras também, na questão do ser, para poder a gente chegar na criança com esse respeito à escuta, né? Então, quando a professora, não importa a idade em que a professora, com quem a professora esteja lidando, quando a criança fala, a professora tem que parar e escutar o que a criança fala, né? E se a fala da criança for uma fala que precise mobilizar um outro caminho do que se está fazendo, isso é feito. Isso é feito.
entende? Então, assim, estamos num processo de construção aqui e tal, mas uma criança, ela precisa falar de alguma coisa que para ela é importante, né? Então, primeiro é a escuta e depois a reflexão em cima do que a criança trouxe e o caminho, né, que a professora vai fazer a partir dessa escuta. Então, esse é um exercício que é prática, né, que estar na prática da diária dos professores na Escola Sempre Viva. Tem que Isso. escutar a criança. Né? Eu vou É, dizer que é fácil? Não. É mágico? Também não. Né? E que acontece sempre? Não. Porque, né, se fosse 100%, a gente nem estaria aqui. Tá? Então, assim, é difícil? É, porque quando você está numa sala com 20 ou 15 alunos, que todos querem ser escutados, todos querem falar ao mesmo tempo, então tem que ter uma forma de lidar com isso. Né? E isso não é fácil. Muitas vezes as famílias falam, não, mas meu filho reclamou porque não escutou e tal. E você tem um filho e você está com ele. Você não está numa sala de aula onde tem 15, 20 alunos para serem escutados. Né? Então, isso é uma cobrança pessoal de cada um dos professores, sabe? De respeitar essa escuta. Então, esse é um trabalho que a escola faz todo o tempo. E como isso acontece na prática, né? O meu lugar, assim, né? No dia a dia. Primeiro que a escola oferece um ambiente, né? Já oferece um ambiente que propicia a criança a poder ampliar a escuta e poder falar. Então, assim, nossos espaços são muito abertos, então as crianças não ficam com seus corpos ou sufocadas. Nós sentamos em roda e no chão, então as crianças se movimentam, tem esse espaço de movimentação. Como tu mesmo falou, né? No início é um auê, mas aos poucos a gente vai encontrando formas, né? Inclusive, é um exercício, né? A gente tem o minuto do silêncio. Antes de começar as aulas, a gente tem um minuto do silêncio. E é muito interessante, porque as pessoas dizem como que crianças de 2 anos passam um minuto em silêncio. Como isso é possível? É muito lindo. Eu acho que é o meu momento, assim, mais, inclusive, está no portfólio digital. Eu tenho que registrar esse momento para os pais entenderem que isso é possível, sim. E a forma como eles ampliam a escuta deles, assim, é incrível. E como eles se colocam naquele momento. E esse minuto faz toda a diferença. Porque eles passam a escutar o ambiente, escutar os outros, né? E a gente, com o tempo, vai ensinando mesmo esse processo de o amigo tá falando, a gente escuta, acolhe, e a gente fica realmente todo mundo com a atenção voltada para isso. Essa coisa dos professores ter o pé no chão, né? Tá todo mundo sempre descalço, todo mundo sempre horizontalizado, olho no olho, e não ter turmas superlotadas. Assim, nós temos condições que nos auxiliam a ter esse processo de escuta. Então, assim, quando a gente percebe que uma criança quer muito falar sobre alguma coisa e está colocando muito sobre isso, a gente escuta, já teve várias vezes, né, Tutu, que o nosso planejamento a gente planeja, a gente fala muito sobre isso. Nós temos um planejamento, mas a gente está sempre revisitando esse planejamento. Porque o que a gente planejou para aquele dia, a gente trouxe os recursos, o material, de repente, a fala de uma criança desperta para uma outra coisa. E a gente vai conduzindo essa fala. E isso, quando você dá essa visibilidade, quando você consegue ouvir a criança, escutar a criança, isso já equilibra muito o grupo e as crianças, porque elas percebem que foram ouvidas. Então, se elas foram ouvidas, então elas ficam mais calmas, mais tranquilas, esperam com mais tranquilidade, falam com mais tranquilidade.
realmente não é fácil. Tem dia que tá todo, principalmente quando voltam do fim de semana, todo mundo tem muita coisa para contar, todo mundo tem muita coisa para falar, né? Mas é possível. Só que uma coisa que eu tenho vivenciado nesse ano, que foi diferente de todos os anos, eu tô com crianças vindas da pandemia. Então, elas estão com a parte de linguagem pouquíssimo desenvolvida. Então, elas não são tão falantes quanto as outras crianças. Tá sendo uma característica muito desse ano mesmo, assim. Então, tem uma certa. Eles têm mais calma para escutar e para falar. Assim, é impressionante. Assim, é uma turma que é mais silenciosa mesmo e tem uma percepção de escuta mais ampliada, assim. Eu até às vezes falo para Tutu, às vezes eu que sou muito agitada, né, Tutu? Ah, minha gente, vamos dar uma agitada aí. As Galera, crianças da tal. E eles olham para pandemia, mim. as crianças da pandemia, elas são, principalmente as pequenas, que nasceram na pandemia, elas são muito introspectivas, né? Pelo próprio processo, né? Da pressão que se estabeleceu nesse planeta inteiro. Né? A gente não pode falar individualmente de uma criança, de uma família. Nós estamos sob uma pressão e ainda estamos sobre essa pressão. Né? Então, as crianças elas absorveram, né, isso e elas ficaram, né, se recolheram. Então, uma parte desse silêncio é de um recolhimento desconhecido por nós, né? Porque nós não conhecemos esse lugar de uma criança nascida na pandemia, porque nós estamos vendo isso agora. Né? Gostaríamos muito que, daqui a um tempo, a investigação, né, que a neurociência, a psicologia e tudo dessa área está fazendo nesse período, para trazer luz para a gente, de entender que lugar é esse que as crianças estão vivendo, que a gente desconhece. Né? A gente fala muito das crianças, das crianças dela, dessa faixa etária, e basta observar a dificuldade, né, linguística das crianças, a dificuldade de se expressar, né? Algumas conseguiram driblar nesse momento e elas têm uma linguagem perfeita, mas a maioria dessas crianças a gente percebe também que elas já têm uma linguagem adulta, né? Elas não interagem, elas não falam de um lugar de uma criança bebê. Elas falam porque essa convivência ela foi intensa com o adulto, né? Não foi uma convivência compartilhada. Então, é claro que o adulto falou com a criança do lugar do adulto. Então, ela não escutou, ela não conviveu e ela não aprendeu a falar com uma criança de 1 ano, de 2. Então, com 2 anos, a criança fala como ela fala com você como adulto, né? Então nós temos as duas disparidades de comportamento, né? Mas a gente vai caminhar porque a pandemia é a pandemia, mas a gente está aqui movendo, estamos nos movendo dentro É dela. o novo que move, é o novo que move a nossa estrutura pedagógica, né, Tutu? Como a gente diz, assim. São as É novidades que verdade. mexem. Tutu que sabe o quanto que eu aperrei ela toda manhã, São né, os Tutu? desafios, são os desafios que são colocados e que muitas vezes não são percebidos pelas pessoas que não param para pensar nisso. A gente está falando disso agora, né? Mas muitas vezes as pessoas não param para pensar do que a gente está falando. Né? Eu tenho um filho e eu estou pensando se a criança está respondendo como adulto. Não, eu converso com ele no meu lugar e ele nem pode pensar. Ele não conhece outro lugar. Né? Então, somos nós que estamos na escola há um bocadinho de tempo e percebemos um recorte bem grande nesse processo. E essa escuta, essa fala, né, esse movimento do corpo da criança, é tudo junto, né? Porque tudo isso virou linguagem. O não falar é uma linguagem, a metade da fala é uma linguagem,
O corpo O é não uma se linguagem, movimentar, né? o não se movimentar é uma linguagem. Então, a gente passou a ter novas leituras desse corpo infantil. Muito bom, gente. Ana, quer trazer contribuições? É isso. É, então, meninas, ouvi vocês falar nessas possibilidades, né, que vocês apresentaram, e uma acessibilidade, né, na verdade, né, em relação a a ver, né, não só escutar, mas também perceber, né, nessas sutilezas, né, nas sutilezas. E é bonito tu falar, né, das linguagens que são um mapeamento, vamos dizer assim, né, das linguagens que estão sendo que surgem, né? E isso é muito legal. Eu tô aqui com um caderninho aqui também para poder anotar algumas coisas assim, porque é muito inspirador assim. E eu fico pensando, né? A gente está falando de uma realidade de uma escola privada, né? E aí eu fico pensando como, enfim, outros educadores, professores que estão aqui, que estão na escola pública, né? Enfim, como é que a gente também pode, a partir da experiência que vocês têm, né? Como é que a gente também pode compartilhar, né, nesse lugar que eu acho que tem uma questão, quando o Gil fala, né? Que nós adultos, né? Uma aprendizagem para a gente, enquanto adulto, de abrir as portas da percepção, da atenção para aquilo que as crianças estão fazendo, né? E estimulando, assim, eu acho que a gente está nesse lugar de mediar esses processos, né? E quando Giovana, por exemplo, fala, né, de como estabelece a relação com as crianças, está em roda, é, ter toda a interação e tal, eu me lembro, isso me lembra assim das experiências também que a gente faz, né? Como por exemplo com o Cineclube. E no Cineclube é um espaço, né? Também de encontro e de que a gente assiste filmes juntos, a gente se estabelece numa relação horizontal, né? A gente também abre esse espaço para as falas, né? Para observação. Eu acho que ouvir vocês, assim, de modo geral, me traz essa quase que um guia, vamos dizer assim. Eu não sei se alguém possa usar essa palavra, mas é um guia para a gente, adultos, né? Se sensibilizar nesse lugar de como é que eu faço, o que eu tenho que observar, né? Quais são os processos que eu vou chegar ali e eu não vou atrapalhar, mas eu quero, vamos dizer assim, potencializar o que já está acontecendo. E de um modo geral, vocês trouxeram isso, né? Assim, eu acho que isso é muito importante. Eu não tenho, bom, eu não sei, tu quer Posso complementar. Só para garantir que vocês estão me ouvindo, Sim. tá? É porque minha tela toda travou, eu não estou conseguindo nem interagir com o chat. Então, eu prometi ler o chat do pessoal e eu não estou conseguindo agora acessar o chat. Mas como eu estou no anfitrião, só eu posso fazer isso, eu acho. Quer dizer, eu acho, né? Não sei, eu domino Eu toda a consigo ferramenta. ler aqui. Se vocês Pronto. quiserem, eu tô até ali. Tá, daqui a pouco você lê. Que eu vou Você lê. Então, deixa eu só, vamos movimentar um pouquinho a conversa e depois, daqui a pouquinho a gente para ler. Olha, a Ana traz uma questão muito legal, né? Eu queria complementar com essa questão de que a gente produz e sustenta imagens internamente, né? A gente às vezes fala de imagens e sons como se elas só estivessem fora, nas telas, né? E, no entanto, a gente está o tempo todo produzindo e sustentando imagens internas, né? Diversas imagens internas, né? E aí eu fico pensando como é que essa escuta ela passa também por uma relação que a gente produz dessas imagens sobre os estudantes, por exemplo, né? Claro, sobre nós mesmos isso é óbvio, mas assim, na relação com os estudantes, quais imagens a gente produz sobre eles, né? E elas, né? A professora Inês Teixeira tem um texto muito bonito. Eu lembrei agora, não peguei o texto, eu vou procurar aqui, posso indicar no final da live, mas que ela provoca a gente a pensar sobre isso. Quais imagens a gente carrega sobre os estudantes, né? Porque se a gente considera que
eu estou ali para poder, de algum modo, dialogar e que a aprendizagem seja construída nessa relação. Então, as imagens que eu vou produzir e sustentar são mais acolhedoras, né? São imagens de que os estudantes são potentes, de que o que eles e elas trazem para o chão da escola devem ser considerados, né? E aí Ana traz a prática do cineclube, né? Que é uma prática em que essa questão da escuta ela aparece com muita vivacidade, né? Porque as crianças, sejam nas práticas de ver ou de produzir imagem, elas são práticas que para as crianças costumam ser muito divertidas. E aí a gente parte daí, a gente vai fazer uma coisa legal. Só que aí muitas crianças podem até ser disruptivas nesse sentido. Ah, é legal porque eu não pego no lápis, eu não escrevo, eu não leio, eu não copio a lousa. Enfim, é legal porque não é escola, digamos assim, naquela compreensão mais tradicional. E aí isso pode, e aí muitas vezes essa questão pode virar um conflito. A gente já viveu isso com professores, dizendo, não, é muito legal, mas leva para outro lugar, eu tenho que ensinar a ler e escrever, eu não posso assim, ir com força nessa direção, porque eu tenho outras demandas pedagógicas. E aí é todo um trabalho, então, de pensar como é que essa motivação que aparece, que nasce, né, no olhar das crianças, nessas práticas audiovisuais, como é que elas podem ser acolhidas nesses processos, de maneira que não seja necessariamente disruptivo, né, ou contraditório, ou, enfim, né? E, bom, então, queria só trazer um pouco dessa provocação, a gente tem muitos exemplos para contar, já contamos em lives anteriores, né? Mas aí eu queria devolver, então, para a Giovana, que tem a prática no chão ali da escola, para trazer um pouco essa dimensão da escuta, mas com o audiovisual, né? Você já deu vários exemplos, já deu para sacar, mas assim, você veio alguma coisa em mente, assim, algum exemplo? O que você tem a dizer sobre isso? Ó, tem uma coisa assim que me marcou muito. Assim, o nosso espaço de cineclube da escola é no primeiro andar. E sempre foi muito difícil um pouco acessar essa sala, porque era a sala que é no alto, crianças de 2 anos. Enfim, então, todo mundo ficava com certo medo. E aí, as crianças chegaram esse ano com a parte motora muito pouco desenvolvida, que é uma coisa que é super importante, né, para o desenvolvimento da criança, inclusive para a escrita mais na frente, né? Até quando você traz essa fala, me chama muita atenção, assim, que eu fico feliz de trabalhar lá na escola, é isso, é que a gente não consegue ver essa separação, né, da escrita, da coisa, porque tudo isso acaba que tá junto, não deixa de ser, né? E aí, foi muito interessante, porque eles com pouca habilidade, eu fiz, poxa vida, Mari, tá sendo difícil, né? Mas a gente não vai deixar de subir. Vamos subir. E foi muito gostoso, porque quando a gente chegou lá em cima, eles estavam morrendo de felicidade. E eu não, né, não sabia o porquê. E aí, nessa coisa da escuta, a gente foi fazendo a escuta, e eles disseram, né? A gente gosta muito de vir para cá, mas subir a escada até chegar aqui é o momento mais legal. Então, assim, hoje eles sobem a escada com super agilidade, né? Eles desenvolveram toda essa coisa de subir, de descer, né? E dialogo com esse espaço do audiovisual, né? Então, assim, olha só, até o caminho que você faz para chegar até esse momento, eu nunca tinha parado para pensar isso. E quando eles me trouxeram isso, eu fiquei assim, eu e a minha companheira de trabalho, que eu trabalho com outra pedagoga comigo, e a gente ficou, Gi, olha que massa isso. Tipo, o percurso que a gente faz para ir assistir o vídeo, né? Para eles é uma coisa assim incrível, né? E eles relatam isso sempre, né? Então, esse caminho de ir até lá e de ter esse momento no tapete fofinho, né? Que tem um tapete bem gostoso, que eles se deitam e a gente fica lá, todo mundo observando, escutando. Todo esse caminho para eles foi importante. Então, se você parar para observar e diante dessa fala eu fui estudar o que eu tinha feito, o que é que eu tinha produzido, né? Qual era o efeito disso? Poxa, eu estava trabalhando na escrita. Porque antes de eu trabalhar uma mão tá num braço, que tá num tronco, que tá numa perna, que tá, né? Poxa, eu tô desenvolvendo sim a escrita dessa criança, né? Ela vai ter uma outra relação com a escrita. Inclusive, quando eles vão para o desenho, quando eles vão para essa parte que a gente chama, né? A gente fala muito dos 4
das 4 etapas cognitivas, né? Assim, mas que de certa forma que é a percepção, né? A percepção que a criança constrói com o que ela está vendo, a percepção que ela tem sobre o que ela vê. Tem a memória, né? Que aí vem a memória afetiva, algo que ela já reconhece, o que ela traz de informação, como ela capta essa memória, como ela trabalha. Aí tem as funções executivas, que são a forma como ela faz, que aí entra ela produzir o vídeo, ou ela criar o desenho, ou ela fazer outra coisa, e tem a função expressiva, que como ela expressa isso que ela produziu, né? Como é que ela vai expressar isso? De que forma que ela faz isso? Então, a gente consegue visualizar todo esse caminho cognitivo, pedagógico. Só que eu acho também que os professores, lógico, a gente não pode, né? Eu acho que às vezes é mais fácil a gente manter aquilo que a gente já conhece. Tirar a gente desse lugar é difícil. Eu digo isso porque esse ano eu estou vivenciando tudo muito novo. E tem dias que eu não durmo pensando, cara, o que isso está me ensinando? O que eu preciso aprender disso? Como eu vou me comunicar com aquela criança que não quer falar, não quer dançar, não quer Giovana, virada no 220, aprender a ficar quieta. Né, Tutu? Então, assim, isso para mim é um aprendizado, Tutu, assim, né? Gigantesco. Mas eu disse, é isso. Você Respire estava falando, fundo. Felipe, e depois, desculpa interromper, porque só Tudo não é bem. uma questão de o que é ler e escrever. Você descreveu todo um processo, né? Até a criança chegar à decodificação, né? da leitura e da escrita. Tem um processo corpóreo aí, né? Que não é, que muitas vezes não é importante de forma nenhuma. Porque para uma criança, para você dizer e afirmar, como você está fazendo, essa criança está lendo e escrevendo, né? Quando Paulo para ele fala da leitura do mundo, a leitura do mundo começa nos sentidos, né? Então, quando a gente estava falando, eu aqui pensando, gente, as nossas crianças, elas leem e escrevem todo o tempo, né? É preciso que a gente entenda o que é essa leitura e essa escrita. Por isso eu falei antes para você, Felipe, e para a Bárbara, que como é difícil, você falou também, como é difícil sair dessa zona de conforto, né? E oportunizar, porque é um desafio muito grande, porque é você fazer uma coisa que não está no seu cotidiano, nem no seu imaginário também, muitas vezes, né? Então, é preciso você ter isso, uma chaminha que seja, né? Para que você se inquiete com isso e queira fazer. Porque eu tenho escutado algumas lives e alguns professores feitos com vocês, e eu vejo esse encantamento, mas esse encantamento só existe porque existe uma chama, gente. Né? Porque o desafio da escola, nossa senhora, né? É muito, é muito conteúdo, né? E vocês sabem disso, que a escola tem um conteúdo que tem que cumprir, tem horário que tem que cumprir, tem carga que tem que cumprir, e tudo isso vai de encontro a esse processo se isso não estiver dentro do professor. Porque ela se inquieta porque está nela, se inquieta porque está nela, né? Então, assim, mesmo que o processo, o tempo, pressione a escola, o conteúdo, não sei o que, eu não estou falando na sua faixa etária, mas a gente conhece a realidade da maioria de muitas escolas dentro disso, né? E isso, para mim, é um trave assim, muito, muito grande, né? Porque assim, quem foi acostumado a ver e falar sobre o que vê? E olha como é interessante, porque agora eu vou trazer um relato. Eu também faço atendimentos particulares em casa. E eu atendo um menino que é fascinado. Ele ama história e ele ama produzir vídeos. Ele é apaixonado por produção de vídeos. Então, assim, ele passa boa parte do tempo dele pensando em vídeos, elaborando vídeos, assistindo e elaborando vídeos sobre história.
E eu acho isso o máximo, porque, poxa, ele está acessando o conteúdo que a gente tem de história a partir de um outro lugar e ele está se propondo diariamente a criar sobre isso, o que é muito legal. Mas na escola dele não tem espaço para ele trazer esses vídeos, para ele discutir sobre isso que ele produz, para ele às vezes trazer até a opinião dele sobre aquele marco histórico. E ele chega assim, toda vez que ele vem falar para mim, Tia Gi, olha, é muito chato. Eu queria mostrar um vídeo, mas não pode. A professora nem usa vídeo. Ele dizendo, ela poderia usar o vídeo, mas ela não usa vídeo. Ela começa a ler, vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. E aí eu fico lembrando como é que no vídeo é muito mais legal que ela. Aí eu chego em casa e vou assistir um vídeo. E isso me marcou muito, né? Porque é isso, tipo, a criança tá ali cheia de ideias também, porque ninguém nunca chegou para ele e disse faça um vídeo. Ele quer fazer, ele quer produzir, ele produz, ele pesquisa, ele passa horas assistindo esses vídeos, ele se debruça sobre isso, ele cria desenhos para falar sobre isso, ele tenta me explicar, porque eu adoro escutar ele, porque ele sempre vem com alguma coisa que eu ainda não sabia. E eu acho isso incrível. E aí, tipo, cara, olha como seria diferente, né? Uma aula de história em que eles pudessem trazer vídeos, pudessem criar, pudessem, né, interagir com isso. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E lá na Sempre Viva a gente tem essa abertura, né? De chegar assim, Tutu, Gili, seu planejamento, assim, assim, assado. Eu disse, Tutu, mas hoje eu fiz outra coisa. Acabou que a gente aconteceu isso. Eu trouxe a música tal, ninguém quis dançar. Eu fiz tal coisa, ninguém quis, né, Tutu? Meu desespero ultimamente. Mas aí, Inácio, que é uma criança super bem tranquila. Aí Inácio falou de um teclado que ele ganhou, do som do teclado dele. E aí a gente colocou sons de teclado para ouvir. E todas as crianças ficaram ouvindo sons de teclado. E ele falando como é que ele tocava, de que forma ele tocava, né? Então, assim, também se permitir. Eu sei que mexe muito com as nossas estruturas. Mexe com essa coisa, porque também tem que. Eu acho que a gente separou muitas coisas, mas elas dialogam. Elas não vivem isoladamente, né? Então, você ter também. Eu acho que é com a escuta que você vai ampliando essa percepção de conectar esse som com uma outra coisa que está lá na BNCC, com a vivência da BNCC. Onde é que eu encontro isso? Olha, isso que ele trouxe está aqui, nesse lugar, né? Então, calma, eu não desestruturei. Eu não precisei trazer a literação através do sapo cururu na beira do rio, mas eu trouxe de um outro lugar, né? De um outro som, de uma outra forma. Mas até a gente, né, parar para refletir isso enquanto a gente está lá no momento, é muito pós mesmo, assim, de você depois parar, criar essas conexões e continuar a partir disso, né? Como você vai criar, de como você vai dialogar com isso e também trazê-lo para isso, né? Porque senão, para não criar um distanciamento também. Acho que isso é bem importante. Muito bom. Fala. Olha, a gente podia ler um pouquinho, né? Ô, Ana, você queria movimentar a conversa? Ou a gente dá uma lida nos comentários? Olha, eu acho que a gente podia, porque se a gente sempre deixa para o final, a gente termina demorando, né, para incluir o pessoal. Não sei, eu vi rápido assim, tem uns blocões assim, de palavras. Eu estou meio cega, né? Então, muito pequenininha essa tela. Mas eu acho que vale a pena. Tá, então alguém lê aí porque eu não estou podendo acessar. Deixa eu ver aqui, que realmente é bem pequenininho. Tem uma galera aqui que entrou. Tem uma professora que estava super falando, mas ela precisou se ausentar. Peraí, deixa eu ver se eu encontro alguma fala dela. Ela fez umas falas bem... Mas é porque pra mim chega uma hora que, tipo, meio que fica limitado. Eu não consigo ver todos os comentários. Dina Pereira, 89. Falar o quê depois dessa aula, Giovana? Obrigada, Dina. Deixa eu ver o que mais aqui. André Escarião. Eita, que equipe incrível. André Escarião é professora de psicopedagogia da Universidade Federal e os sobrinhos delas passaram lá pela Sempre Viva.
Um deles foi meu aluno, Henrique. Lindo, maravilhoso, Henrique. Apaixonado pela NASA. Então, todas as lives da NASA que ele via, ele vinha comentar no dia seguinte comigo. Inclusive, a gente assistiu um filme junto, sugerido por ele, que foi eu não vou lembrar o nome, mas o astronauta que ficou perdido em Marte, que ele fez toda a plantação de batatas para sobreviver. E isso foi uma discussão incrível na aula, exatamente trazido pelo sobrinho de Andrea. Foi bem legal. Bárbara Lima, minha irmã, há toda uma experiência motora e sensorial. Eu acho que ela está falando da experiência da escada, né? É isso, eu não consigo ver. Tem uma professora que, nossa, ela falou tanta coisa legal. Eu vou lembrar uma das falas, mas eu não estou vendo aqui. Ela relatou que ela reproduz o data show em diferentes materiais da escola. Ela já reproduziu em lençóis, no teto, no chão. Ela disse que reproduzia em diferentes locais e que isso dava uma sensação para os alunos e para ela muito gostosa. Cada vez que ela botava em um lugar diferente, a reação dos meninos era bem interessante. Acho que é isso. Valeu, gente. Assim, a gente só A chamar a gente tem atenção. uma limitação para ver o que está escrito. A gente chega a uma altura que não dá para ver mais. Isso, É, exatamente. não, tudo bem. Foi Marli, comentários, Felipe. Mas não, realmente não dá para ver. Viu? Mas uma coisa que eu queria trazer é que quando a gente, para quem acompanha a gente, isso já é conversado, mas para quem talvez esteja chegando há pouco tempo, acho importante dizer que quando a gente pensa o audiovisual na escola, a educação audiovisual, a gente não está deixando de levar em conta a literatura, as palavras, né, a cultura escrita, né? Então, assim, pelo contrário, é uma articulação, porque às vezes a gente fala, traz algumas falas aqui que pode parecer que é isso. Pelo contrário, a gente está pensando um processo educativo que ele é multimídia, na verdade, que ele articula, né, que ele incorpora diferentes linguagens e diferentes processos. Né? A gente tem uma experiência com um projeto que articulou as práticas de arte e educação, audiovisual e literárias, com o método Paulo Freire, né, e a pedagogia dos dispositivos. E a gente fez um trabalho de alfabetização e letramento lá na Escola José Albino Pimentel, né? Então a gente desenvolveu dispositivos de criação audiovisual com celulares que ajudavam as crianças a fazer o levantamento do universo vocabular e contextualizar a aprendizagem das palavras. Então, tinha várias brincadeiras audiovisuais que estimulava a relação das crianças com as palavras, né? E estimulava a leitura e estimulava que elas escrevessem cordéis, depois lessem para a câmera, né? Então, assim, quando a gente pensa um processo articulado, multimídia, com múltiplas linguagens, o que a gente está favorecendo é que a criança tenha motivação para se dedicar à leitura, para se dedicar aos estudos e para poder articular, né, o seu repertório prévio com o que ela está aprendendo na escola em processos de criação, de preferência colaborativos, de preferência em grupo, de preferência intergeracionais, que busquem essa relação com as mães, os pais, as avós, os avós, e por aí vai, né? Eu acho legal demarcar essa concepção pedagógica, né? Porque a gente não está aqui levando para uma direção que é da individualização do ensino, do homeschooling, né? A gente não está falando de uma ode à tecnologia e tudo mais, né? E aí eu já puxo o gancho para Tutu. Tutu, você como coordenadora, tá no chão da escola ali lidando não só com o pedagógico, mas com todo o processo, né? O que você acha desse momento em que as tecnologias ganharam mais contundência na escola, né? A pandemia fez isso acontecer, já era um movimento, né? Mas a pandemia acelerou um pouco esse processo, né? O que você acha, assim? O que você tem? Qual a sua percepção hoje, tanto dos benefícios, mas das contradições? O que você acha que é importante num debate assim, como o nosso, que é entre professoras, professores? O que você acha que a gente pode? Como é que a gente pensa essa questão? Como é que você vê isso hoje na escola, a questão das tecnologias? A gente tem um desafio bem grande, Felipe, no caso nosso da Sempre Viva, né?
porque na Sempre Viva nós não temos o uso da tecnologia direcionada para essa multimídia, né, como um objeto de produção de conhecimento diário. A gente não tem isso proposto ainda, né? Então, a educação infantil, ela usa essa multimídia desde sempre, mas e a gente começou a pensar, a trazer a ideia e a imagem para o aluno, né? Mas não na mão dele, né? Ainda da criança na educação infantil. E no ensino fundamental, isso ainda não está estabelecido como proposta. Então, eu não posso falar dessa experiência feita na escola, né? Como Gila relatou, todo o processo da educação infantil ele trabalha com esse elemento, mas não na mão da criança, e sim na mão do professor, né? E no ensino fundamental a gente não tem também ainda esse processo iniciado. Então, é um desafio, como eu disse a você, porque tem que estar na cabeça, na vontade, no gosto, na imagem, na imaginação do professor para ir colocando essa multimídia como uma necessidade. E isso eu falei para vocês antes. Tem que ser uma necessidade. Não, primeiro, assim, imagino que a escola diz, agora a gente vai trabalhar com um projeto multimídia e vocês vão levar isso para a sala de aula. Se o professor não tem isso, não tem isso nele, vai passar por processo de formação e a gente, mesmo tendo passado com vocês, com professores dos dois segmentos, da educação infantil e do ensino fundamental, né? A gente ainda tem um desafio a cumprir, que é estabelecer, de fato, essa relação como projeto pedagógico, entendeu? Então, assim, nós não poderia dizer assim, a escola não sou eu, a escola não é Gino, a escola não... A escola tem um corpo inteiro que precisa pensar fora desse lugar de que eu quero fazer isso, ou dentro desse lugar, ou trazendo esse lugar do desejo. Eu preciso desejar que trabalhar com isso, né? Porque E uma, eu acho importante, porque eu acho interessante, né? Porque eu sei que é produtivo. Porque, assim, como eu estava dizendo desde o início, essa leitura e essa escrita, ela está em todo lugar. E a forma como eu vou fazer isso é que é diferente. Então, essa produção, né, de vídeo é leitura e é escrita. Mas eu tenho que entender isso dentro da minha forma de pensar para poder eu transformar isso num projeto. Um projeto pedagógico de fato. Tá? é, Então, e esse ano, como a gente comentou, né, Tutu, assim como tem sido um ano muito novo para quem está chegando, então uma coisa que a gente tem que se preocupado mesmo é que as crianças explorem mais os seus corpos, explorem mais o ambiente, né? Chegou um momento que todos eles chegavam e sentavam no parque, parados, na areia, sem interação com os imagina, né? elementos, né? E a gente se preocupou A muito gente, desse lugar, mesmo de interagir com esse lugar, de tocar, sentir mais, né? Explorar mais, para além de tudo que a gente vem produzindo, né? a gente saiu, né, da pandemia com todo mundo assistindo aula, né, na telinha, e as crianças, quando chegaram na escola, elas queriam tudo, menos a tela. Elas queriam qualquer coisa, menos a tela. Né? Então, assim, uma parte para surpresa, porque a gente disse assim, não, eles vão chegar, eles não vão querer largar a tela. Não existiu nenhum pedido de levar o celular para a escola, gente. Né? Então, assim, para nossa surpresa, assim, não, eles são tão apegados, né? Porque, assim, poxa, era todo o tempo.
falar com a mãe, falar com o pai, falar com o vizinho, falar com os amigos. Era direto. Então, eles vão transformar isso numa necessidade. Mas, para nossa surpresa, né, as crianças não trouxeram esse elemento como uma necessidade dentro da sala de aula, porque seria uma bexiga natural. Né? Eu tenho essa coisa que de trás da história da escuta da criança. A escuta da criança é uma necessidade dela. Né? Então, se nesse momento a escuta das crianças maiores fosse uma necessidade, a gente não teria como não pensar nela de forma imediata. Entendeu? Mas a gente tem que trabalhar para colher de outro lugar ainda, esperando a acomodação, né, nessa volta, para poder a gente pensar propor um novo formato. Bom. Você vai complementar, Ana? Não, eu quero fazer uma pergunta para a Giovana. Duas, na verdade. Porque uma, lá em cima, um pouquinho, tu mencionasse, né, assim, alguns benefícios que tu recebeu, né, nessa relação, né, de introduzir o audiovisual nas tuas práticas pedagógicas. Né? Só que aí eu queria te ouvir melhor sobre isso, porque tu falava de algumas coisas e dissesse e tal, e etc, etc. Então eu fiquei pensando se tu poderia compartilhar um pouco dessas observações, né? Até porque tu falou também que foi uma negociação que você colocou com os pais, né? Pensando um pouco nisso, assim, quais foram essas objeções e como foi que você apresentou como sendo um benefício. Uhum. Seria uma... É aquela coisa, nem tudo é só uma coisa. Quando se trata de arte, é muito vasto, né? E não encarar, porque é aquela coisa, o que os pais traziam do audiovisual era uma única perspectiva. E eu, enquanto professora, tinha que entender que, como arte, que ela não tinha uma única perspectiva. E eu tentava explicar isso para eles, né? Mas eu também tentava entender desse lugar. Então, como que eu posso, né, entender que, porque isso faz parte da construção humana, inclusive foi uma das coisas que eles mais recorreram no período da pandemia, né? Então, isso é necessário sim. E negar a criança o acesso a isso é negar a ela um direito, né, de ter acesso a muitas formas de linguagem, a uma das formas de linguagem. Então, é entender que o audiovisual é uma forma de linguagem, né? E aí, eu nunca vou esquecer que aí teve uma mãe que colocou uma figurinha no grupo que era com a imagem da criança cortada. Uma imagem bem engraçada. E aí, eu expliquei a partir dessa figurinha que isso era uma interação do audiovisual, né? Eu disse, ó, que legal, a imagem da sua filha foi transformada. É exatamente dessa perspectiva que a gente constrói com a criança o lugar do audiovisual, né? Não é do lugar de passar um vídeo ou só colocar aquele vídeo e entender que por trás daquele vídeo, até a leitura daquele vídeo, teve um artista que desenhou aquele desenho, teve alguém que pensou aquela música com aquela arte, né? O que essa arte tem a ver com a música? Exemplo, nós estamos trabalhando o bicho folha e o bicho pau, agora no São João, e a gente utilizou essa música de palavra cantada. E a gente, além de ouvir, a gente mostra o vídeo, a gente passa por todo esse caminho. E no vídeo foi muito incrível, porque uma criança percebeu que a roupa do Pauleco e da Sandreca se camuflava com as cores do fundo da tela. Olha, a saia dela tá da cor do céu que tá atrás dela. A blusa dele tá de tal cor. Olha que incrível, né? Nem eu tinha percebido isso, assim. Eu tinha ficado... E aí a criança falou. Aí depois eu olhei assim para Mariana, que trabalha comigo, a professora que trabalha comigo, eu, Mariana, tá vendo isso? Então, assim, é entender que não é só o lugar de você passar um vídeo ou de você só colocar, mas é arte, né?
foi pensado uma série de coisas para produzir. Assim como a criança, vamos procurar pelo jardim, a gente tem muito dessa coisa do material concreto, de buscar. Vamos procurar a cor verde pela nossa escola? Onde que a gente vê essa cor? Onde que a gente encontra essa cor? Aí eu e Mariana a gente deixa. A criança tem algumas que levam o papel na prancheta. Tem os que levam o meu celular ou o celular de Mariana para registrar com fotos, com vídeos. Tem crianças que levam a lupa. Então, assim, são diferentes perspectivas sobre uma mesma pesquisa, né? E é muito interessante ver o que a criança está produzindo, o que é que ela decidiu registrar. Isso é a arte do audiovisual, né? Então, é a gente entender mesmo, é isso que tu fala, é a gente buscar entender que movimento é esse que a gente está querendo trabalhar, ou que também mexe com a gente, né? O audiovisual, para mim, assim, tem coisas assim que eu fico realmente, é muito emocionante, toca muito, né? Então, é uma arte, não deixa de ser. Então, é os pais entenderem que isso é uma produção de várias outras pessoas que passaram por outros lugares, que a criança precisa ter acesso, ela tem direito a ter acesso a isso. E ela precisa entender até para que possa produzir, para que possa mais na frente escolher que tipo de audiovisual, né? Ela vai escolher, vai assistir, vai produzir, né? Porque a arte tem essa força e esse poder realmente de tirar a gente do lugar de olhar de uma única perspectiva. Eu acho que é isso. Então, sair desse lugar, de olhar de um único lugar, e aí o audiovisual amplia porque você tem o seu olhar, e você vai produzir o seu olhar para que outras pessoas vejam o que você olhou, né? E aí você assistindo de outras crianças, você entende que tem muitas outras formas de abordar aquilo que você pensou, e aí a ampliação disso no processo educativo é muito potente. É muito potente como registro, é muito potente. A gente até fala assim, né, Tutu, lá com as crianças, a gente dá um objeto para a criança. E cada criança vai dizer o que vê nesse objeto. Então, no final da roda, que esse objeto passou por todas as mãos, a gente tem diferentes leituras sobre o mesmo objeto. Então, a criança, quando vai falar daquele objeto, agora ela vai falar com uma diversidade de palavras, com uma diversidade de entendimentos. É lindo ver as crianças já sempre vivem falando, explicando as coisas. Exatamente por isso. E aí, com o processo do audiovisual, a gente amplia ainda mais, porque a gente faz a criança registrar esse momento e passar para além da nossa roda. Ele pode ir para outros lugares. Ele vai para casa, para que a mãe veja o olhar da criança. Ele vai para o amiguinho que não veio naquele dia e pode ver, sabe? A gente escuta, a gente põe só o áudio da história, só o áudio do amigo falando, só o áudio do que foi captado naquele momento que a criança quis registrar, do som do bicho. Então, eu acho que é desse lugar. Então, quando um pai vinha falar comigo mais assim, eu dizia, ó, ele tem direito de saber sobre isso, e isso é uma coisa que faz parte do nosso processo e enriquece ainda mais, né? O conhecimento da criança, a forma como ela interage com o mundo, sai desse lugar de olhar só de uma única perspectiva, ou a perspectiva do livro, que a gente não usa lá na educação infantil, ou a perspectiva da opinião de outra pessoa, mas também da construção daquela opinião e da minha opinião e da minha construção. Eu acho que é isso. Muito bom. Nossa, muito bem. Você ia falar, Dá Ana? uma saudade da sala de aula, dá uma saudade da sala de aula. Eu vendo muitas imagens assim, que surgiram, né? Essa imagem mesmo do olhar, né? É tão bonito isso, na verdade, é isso, de capturar o meu olhar e compartilhar, né? Nesse processo do receber e do dar, sabe? E tu falasse coisas muito visualizando essa sala, essa sala de aula com essas crianças nessa partilha. Muito legal. Não nos conectando nunca, 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 né, da importância da arte.
né? Porque o audiovisual ele não é um material exclusivamente de produção de um conhecimento pedagógico. Não, mas ele está linkado principalmente com a arte, porque a arte, ela, como diz, né, como dizem vocês todos hoje, né, ela abre um leque, né? Quando você produz um vídeo, você traz outros elementos para ele, né? Então tem um monte de gente trabalhando nisso, né? Então mexe com a ideia de muita gente em torno de um único objetivo, né? Então realmente a arte é mágica. Queria contribuir com também essa ideia de como essas práticas, elas colocam o afeto em jogo e as relações, né? Eu me lembro, a gente tem um jeito de chegar na escola, né? A gente chama de experiência semente, foi o que a gente fez lá na Sempre Viva, né? Uma oficina curta com os professores, a gente experimenta algumas experiências audiovisuais. E aí eu me lembro eu queria trazer duas práticas que me vieram à mente com as suas últimas falas, que uma que as professoras ficaram com o dispositivo cores e texturas, né? E aí a gente estimula que esse dispositivo seja feito na relação com os corpos, para poder trabalhar a questão da diversidade. E aí fizeram várias fotos, e uma delas era de uma professora, que eu não lembro e não precisa falar o nome, mas que tem o cabelo branco. E aí quando a gente viu, a gente voltou em roda e assistiu a imagem que foi produzida, a foto do cabelo dela, ela trouxe uma história muito tocante sobre o processo dela aceitar os cabelos brancos dela. E foi ali um relato de uns 10 minutos assim dessa experiência, assim. Então aí a gente falou sobre uma série de coisas, né, sobre a própria experiência, mas também sobre as questões de machismo, enfim, agora eu não lembro de tudo que apareceu ali, mas sobre a dificuldade de aceitar a idade, uma série de questões que apareceram, né? E um outro dispositivo que me marcou foi quando a gente fez o objeto narrado. Um dos professores filmou a outra professora, o, é, o, eu esqueci o que era, tem um nome, Escapulário, escapulário, escapulário. o escapulário dela. E aí ele ficou só filmando o peito dela com o escapulário, né? Essa parte aqui. E ela relatando o que é o escapulário para ela, ela falou da fé dela e ela fez também um relato extremamente forte sobre a fé. Então, assim, foram experiências que envolveram a conexão, né, entre as pessoas, e aí o acesso à subjetividade delas e a partilha através da exibição dessas imagens que foram produzidas, né, e os sons, né. Então, veja, a gente está falando de um lugar que é mais humanizado, né? A tecnologia de uma forma dura, né? Mas uma apropriação humanizada da tecnologia na escola, dos processos artísticos e tecnológicos. E aí eu penso essas objeções que você trouxe, Tutu. De um lado, de fato, assim, eu também estou extremamente cansado das telas, assim, eu não vejo a hora de dar uma pausa. Eu não tive, desde que a pandemia, eu não tive essa pausa, sabe? Então, eu acho natural essa obsessão nesse momento. Por outro lado, eu acho que a gente tem percebido isso, né, no nosso trabalho, uma abertura. Claro, nesse momento, uma saturação, mas acompanhado de uma abertura, que não existia antes da pandemia, né? E aí eu acho que agora é o momento, talvez aqui tenham professores ou arte educadores, enfim, pessoas que desenvolvem projetos em escolas, que possam estar vivendo isso também. Né? Agora é o momento de pensar, né, essa perspectiva mais humanizada, que as professoras não tiveram acesso durante a pandemia. Foi aquela coisa muito correria mesmo, né, muito difícil de lidar. E talvez se a gente fizer um pouco esse debate, a gente consegue acessar essa dimensão da mediação, que é a linguagem audiovisual na escola. E, portanto, ela vai ser naturalmente uma necessidade. Né? Porque se é uma necessidade para as crianças serem ouvidas, será que se elas descobrirem que com audiovisual elas podem ser ouvidas de maneira mais, né, mais intensa, será que elas não vão tornar uma necessidade, né? Mas talvez essa conexão ainda esteja sendo construída, né, na maior parte das escolas entre os professores, né? Eu acho que esse é um pouco o trabalho que a gente propõe, né? E
Bom, mas é isso, assim, eu tô adorando a conversa, a gente está chegando nos 3 minutos finais, agora que eu vi. Ai, Ai, a gente tem que despedir rápido. Fala aí, tchau, beijo. é assim, boa noite, tchau, beijo, porque vai fechar, hein? 2 minutos. Estamos sendo expulsos, mas é isso mesmo. Não se deixar, professor tem milhões de coisas para falar, né? Então, mas agradecer, né, Tutu? Agradecer o espaço, agradecer esse projeto que é super importante, assim. Eu sempre digo a Tutu, eu digo, Tutu, foi o que isso? Foi uma coisa assim, porque o que nos sustentou durante a pandemia, né, Tutu? Foi os momentos que a gente teve de partilha no Semente. Assim, fez um diferencial, assim, no nosso trabalho para a pandemia, que até hoje eu penso, menina, como a escola foi tão, assim, certeira, assim. Porque se não fosse isso, a gente teria ficado mais reduzida, acredito. E é isso, grata pelo projeto, que esse projeto possa ainda compartilhar muitas coisas, para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso trabalho na escola e fazer com que a escola saia desse lugar, uma forma de fazer, né? E a escola poder ampliar e se movimentar de diferentes formas, né? Onde todo mundo se escute, onde todo mundo crie e participe. Gratidão pelo convite, vocês são belos, tem um belo trabalho pela frente. Aliás, né, assim, eu espero, né, que se multiplique, que inquiete todo mundo, que a gente mova as escolas como um todo, que a gente chegue junto, né, que a gente possa fazer, de fato, esse trabalho chegar às crianças. Né? Gratidão, Ana. Ana, você me escuta faz um tempo que eu vejo você assim quietinha. Tá, então, né, gratidão para você, Felipe. E para você, Gi, que daqui a pouco, às 7 horas, a gente tem que estar na escola. Ai, ai. Né? Então, vocês, boa noite. Para vocês que ficaram aqui até agora, boa noite também, nos escutando. Né? E vamos ver se a gente faz trocas, né, Eu outras. até já anotei, alguém nos comentários mandou eu conhecer a tese de Dani Grazinoli. Tá anotado, viu? Boa noite, Dina. Dina Menina, linda. não conheço, mas já adorei ela. Ela deu várias dicas aqui pelos comentários. É uma mineira. É isso, Beijo, gente. mãe, te amo! Ai, mãe, eu também. Beijo para vocês, gente. Beijo, gente.